Muito bom dia a todos, tenho muito prazer, muita alegria de estar aqui. Queria cumprimentar o governador do estado, Gladson Camelli, queria cumprimentar a presidente do Tribunal de Justiça, desembargadora Regina Ferrari, grato pela acolhida. Cumprimento o secretário de Estado de Educação, Cultura e Esportes, Aberson Carvalho de Souza. Cumprimento o presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, o presidente de todos os juízes do Brasil, são 18 mil juízes no Brasil. Cumprimento todos os presidentes, que é o Frederico Mendes, cumprimento todos os presidentes de associação, todos os desembargadores, e queria cumprimentar muito especialmente a coordenadora pedagógica geral da Escola Estadual Armando Nogueira, Elaine Mendes. Eu, como disse, tenho muito prazer de estar aqui, eu sou professor. Eu estou ministro supremo, mas eu sou professor há mais de 40 anos. Portanto, sou professor há mais tempo do que quase todo mundo nessa sala tem de idade. E eu adoro entrar em sala de aula, dividir ideias, conhecimentos, ouvir as pessoas. Professor há 40 anos. Eu sei que todo mundo está pensando, pô, esse cara está velho, está acabado. Eu tenho uma coisa para contar para vocês. Primeiro, não estou não, viu? Estou inteirão. Segundo, eu estou na minha terceira juventude, são muitas juventudes que a gente tem na vida, e eu queria compartilhar um segredo muito importante. A vida só melhora. Nunca pense que ficar velho é uma coisa ruim. Ficar doente é uma coisa ruim. Ficar velho, a gente vai aprendendo, a vida vai ficando mais leve, vai ficando mais bacana, a gente vai descontando as promissórias ao longo do caminho. Portanto, a vida é uma aventura que vale a pena ser vivida. Há uns 50 anos atrás, mais ou menos, o tempo passa, eu estava exatamente onde muitos de vocês estão, numa escola pública, eu estudava, numa cidade do interior, próxima ao Rio de Janeiro, família de classe média simples, sem parentes importantes, portanto, sem muita grana, sem parentes importantes, e eu comecei a escolher os caminhos que eu queria para a minha vida. Eu queria ser professor. Sempre quis ser professor. Virei professor. Depois eu queria ser advogado. Olha que Vassouras, que era a minha cidade, que é uma cidade adorável, eu não tinha nem ensino médio. Se eu queria ser professor, depois eu queria ser advogado e acabei ministro do Supremo. Isso eu até queria ser, mas essas coisas a gente depende dos outros. A gente tem controle sobre o que depende da gente. Mas o que eu queria dizer para vocês é que a gente tem que escolher o que quer na vida, a gente tem que ter planos, projetos, a gente não deve viver ao sabor dos ventos. E um outro segredo, quase tudo na vida que a gente quer de verdade e que a gente se empenhe por conseguir, a gente consegue. Acreditem em mim, a gente não ganha todas não, a gente perde um monte ao longo do caminho. Mas se a gente tem determinação no que quer e se esforça para conseguir, a gente vai conseguir. De modo que o slogan que eu queria compartilhar com todos vocês aqui é assim: eu quero, eu posso, eu faço por onde e eu consigo. Assim que é a vida. E embora a gente não ganhe todas, porque ninguém ganha todas na vida, a gente consegue muitas das coisas que planeja. Portanto, eu tenho uma juíza muito querida que está aqui comigo, uma mulher negra, que me disse uma frase que me acompanha pela vida fora: a vida é uma festa para a qual todos nós fomos convidados. E todo mundo tem o direito de entrar pela porta da frente. Ninguém é melhor do que vocês. Ninguém. Nem pior. As pessoas são iguais nas suas necessidades, nas suas dificuldades, nas suas circunstâncias. E uma coisa que já aprendi na vida é, submetidas às mesmas condições de temperatura e pressão, as pessoas tendem a reagir da mesma forma. Portanto, vocês podem o que querem e ninguém é melhor do que vocês. A gente apenas tem que escolher os caminhos que quer percorrer e ninguém pode fazer qualquer um de vocês se sentir inferior sem a sua colaboração. E, portanto, basta não colaborar e se colocar no mundo como uma pessoa igual, porque todo mundo tem direito de estar aqui.
A vida não é um favor para ninguém. Está todo mundo aqui por direito próprio, para realizar os seus objetivos e para ser feliz. Eu queria dividir essa nossa conversa, que eu prometo que não vai ser longa demais, em 3 partes. Na primeira parte, eu vou falar um pouquinho da minha vida e os caminhos que eu percorri até chegar aqui. Na segunda parte, eu vou falar um pouco da vida de vocês e como eu acho que a gente pode viver uma vida feliz e uma vida de sucesso. E depois vou falar um pouquinho sobre o mundo e sobre o Brasil. O que está acontecendo no mundo hoje que a gente precisa saber e como fazer um país melhor. Portanto, respirem fundo que a gente vai falar sobre muita coisa num tempo relativamente curto. Eu, como disse, nasci em Vassouras, uma adorável cidade que fica a 2 horas do Rio de Janeiro. Meus pais eram a primeira geração que frequentou a faculdade. Meu pai e minha mãe fizeram faculdade de Direito. Minha mãe também. Nos anos 50 do século passado, uma mulher frequentar uma faculdade de Direito era uma coisa excepcional, raríssima. Mas a gente, na vida, não precisa se conformar ao que já existe. A gente pode ousar, romper barreiras, pensar fora da caixa e percorrer caminhos que ninguém percorreu ainda. Meus pais, então, se conheceram na faculdade e se casaram e foram morar em Vassouras. Foi onde eu nasci. E aqui a vida tem curiosidades muito grandes. Vassouras é uma cidade de 30 mil habitantes. Eu sou o 4º ministro do Supremo Tribunal Federal nascido em Vassouras. Essa é uma absoluta improbabilidade estatística, se alguém puder acreditar. Tem um monte de gente mudando para Vassouras para ver se isso ajuda. Não é provável. Não é essa a fórmula. Mas a verdade é que essa é uma coincidência. Vassouras é uma cidade pequena. Eu morava numa rua de paralelepípedo e, evidentemente, queria ser jogador de futebol, claro. Joguei bola no paralelepípedo da minha rua, joguei bola num campinho de terra de um médico, gente boa, que tinha perto de casa, joguei bola numa quadra de cimento do Senai. Depois nós mudamos para o Rio, joguei bola na praia e joguei bola, claro, na escolinha do Flamengo, há algum tempo. Queria dizer para vocês que eu tentei de tudo. Eu só não fui um craque de futebol por absoluta falta de talento. E isso acontece na vida. De modo que talvez a primeira coisa importante que eu queira dizer é: a gente deve tentar tudo o que quer, mas a gente não realiza todos os sonhos que a gente tem na vida. Muitas vezes a gente não consegue. E aí a gente deve realizar o prejuízo, refazer as malas e ir para outro lugar, porque a vida continua. Depois mudei para o Rio. Eu tinha 5 para 6 anos, meu pai fez um concurso público para ser promotor de justiça e eu fui morar no Rio de Janeiro, em 1963. Cheguei a tempo de ver o Flamengo ser campeão pela primeira vez, em 1963, jogando com o Fluminense no Maracanã. E eu tinha horror do Rio. Um barulho, um trânsito, não podia andar sozinho na rua, estava acostumado com uma cidade pequena. Mas depois a gente vai acostumando. Entrei para uma escola pública no Rio de Janeiro também, ali na Praça do Lido, e fui fazendo a minha vida toda em escola pública, escolas públicas de boa qualidade. Escola pública de boa qualidade é a coisa mais importante que um país pode fazer pelos seus filhos. Eu tenho obsessão pela educação básica, e é por isso que sempre que eu vou a algum estado, eu vim aqui para conversar com os juízes na parte da tarde. Eu hoje sou o chefe do Poder Judiciário. Mas antes de conversar com os juízes, eu sempre vou numa escola. Eu gosto de ver os alunos, de ver a cara das pessoas, de saber o que a escola oferece, o que está acontecendo. Converso com o governador, pergunto sobre as coisas que eu considero importantes que existam numa escola. Aí mudei para o Rio, para uma escola pública, desisti do futebol, achei que ali não era o meu caminho, fui jogar vôlei. Joguei vôlei. E aqui eu tive algum sucesso, fui bicampeão carioca de vôlei. Aí, juvenil, infanto-juvenil. Eu sou da mesma geração, vocês vão conhecer, do Bernardinho, que hoje é o técnico da seleção brasileira. Jogamos juntos.
Jogamos juntos, ele jogava no Fluminense, eu jogava no CIB, depois nós fomos da seleção carioca. E aí, quando eu fiz vestibular, aí já estamos em 1975 para 76, eu passei no vestibular, e aí eu abandonei o vôlei, eu me dei conta, assim, eu não era um virtuoso. O Bernardinho era e fez uma bela carreira. Eu disse, aí não está o meu caminho. Esse é um outro segredo importante da vida. A gente tem que se conhecer. Há uma frase famosa que dizem que foi a frase que criou a filosofia no mundo. Filosofia significa amor pelo conhecimento. Então, lá na Grécia Antiga, havia lá um templo que tinha uma inscrição que dizia: conhece-te a ti mesmo. Esse é um grande segredo da vida. A gente tem que se conhecer, saber o que a gente gosta, o que faz a gente feliz e no que a gente é bom. De modo que todo dia de manhã, vale a pena acordar e bater um papo consigo mesmo e saber quais são os meus valores, quais são os meus objetivos, o que eu acho bom, o que me faz feliz. E escolher esses caminhos. E às vezes não dá certo, e às vezes a gente vai descobrir que aquele não é o caminho, e a vida tem muitos caminhos, e as oportunidades sempre se renovam. De modo que eu abandonei o vôlei e fui para a música. Bom, agora eu vou ser compositor, esse é o meu futuro. E aí eu tocava violão, fazia aula de violão, tinha um grupo musical, também gostava muito daquilo. Mas um dia eu fui me dando conta, eu também não sou um virtuoso nisso, eu desafino de vez em quando, eu não sou um sujeito especialmente criativo musicalmente, eu vou fazer outra coisa. Mas essa eu nunca me conformei, viu? Eu canto até hoje. Todas as festas do meu gabinete, canto no banho, canto quando acordo e canto. Eu geralmente canto, vou contar um segredo para vocês. Eu canto para gente que eu posso reprovar ou demitir. E eles sempre, todo mundo me aplaude. Todo mundo me aplaude. É uma delícia. Fiz vestibular, entrei para a faculdade e vivi um drama que vocês todos vão viver. A gente tem que escolher muito cedo o que a gente quer fazer na vida. E aí eu tinha a maior dúvida. Eu fiz um vestibular para Direito e fiz um vestibular para Economia. Eu estudava Direito de manhã, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, na UERJ, e eu estudava Economia à noite na Pontifícia Universidade Católica. E aí eu comecei a estudar Direito e Economia. Em Economia eu fiz umas coisas, fiz Cálculo 1, Cálculo 2, Estatística 1, Estatística 2, Matemática Financeira, Análise de balanços, e um dia eu descobri que eu não era feito daquele material. Economia não é a minha vida, embora tenha me ajudado pela vida fora. E aí eu fiquei me dedicando à faculdade de Direito, me formei pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, fiz muito movimento estudantil naquela época, nós vivíamos um período de ditadura militar, e eu era contra aquele regime autoritário e militar, eu escrevia texto, fazia panfletagem, tinha manifestações, a gente queria empurrar a história na direção da democracia. Mas aí me formei em 1980, ó, já percorri um caminho longo. E aí eu disputei o certame para ser orador da minha turma. Meu sonho era ser orador da minha turma. Perdi. Eu estou contando derrotas e vitórias. A vida, toda a vida completa é feita de vitórias e de derrotas. Ninguém ganha todas. A gente perde um monte. E aí a gente recorre. E tem mais uma coisa. Existe muita luta depois da vitória e existe vida depois da derrota. Portanto, a gente não para. A vida está sempre se renovando e oferecendo novas oportunidades. O sujeito que ganhou a minha disputa para orador de turma, meu amigo até hoje, jantamos anteontem, antes de eu vir para cá, eu tenho um grupo de faculdade que se reúne, é uma coisa engraçada, a gente se reúne de 3 em 3 meses, fala sempre as mesmas coisas e se diverte, a vida é esquisita, mas ficamos amigos pela vida, afora me formei, e aí segui o caminho que eu queria ser professor, virei professor, depois fiz um concurso para ser procurador do Estado e fiz a minha vida como advogado. Quando eu estava quase me aposentando,
aposentando, mas já diminuindo o rumo da vida, já queria aproveitar mais a vida, viver mais introspecção, ler mais poesia, que eu adoro, fui parar no Supremo Tribunal Federal. Porque a gente faz muitos planos na vida, mas ela leva a gente para onde ela quer. A gente não pode ficar sem planos. A gente não pode viver ao sabor dos ventos. A gente tem que saber para onde a gente quer ir. Mas geralmente a vida é que escolhe onde é que a gente vai parar. Mas a gente tem que correr atrás, a gente tem que voar alto, a gente tem que mergulhar fundo. As coisas não caem do céu. A gente tem que ir buscá-las. E quando conseguir, vai descobrir que as coisas caem do céu mesmo e a gente tem que agradecer. E saber agradecer é uma das coisas mais importantes na vida. Agradecer ao universo e agradecer às pessoas que nos ajudam ao longo do caminho. A gratidão é uma coisa que enriquece as pessoas que recebem sem desfalcar o patrimônio de quem é verdadeiramente agradecido. E, portanto, assim segui a vida, me casei, tenho 2 filhos, tenho uma menina de 28 anos, que vai me dar um neto agora, esse ano. Estou feliz da minha vida, embora me sentindo um pouco precoce. Não tem cara de avô, não, viu? Para ser sincero, pelo menos não acho. Mas estou muito feliz. E tenho um filho de 25 anos. A minha filha fez direito também, e o meu filho fez economia. Eu não sei quem os nossos filhos puxam. E aí o meu filho trabalhava no fundo de investimentos, eu achava que já tinha descontado essa promissória, estava feliz da vida, e disse: pai, não estou feliz no mercado financeiro. Eu quero empreender. Diz, o quê? Quero empreender. Eu vou criar uma startup, eu estou ouvindo, e vou investir em jogos eletrônicos, esses jogos de celular. Eu disse: meu filho, nunca ouvi falar disso. Ele disse: é um negócio maior do que cinema, um negócio maior do que streaming. E aí ele me explicou qual era o negócio. Quando ele acabou de me explicar, eu disse: meu filho, há muito tempo eu não ouvia tantas palavras cujo sentido eu não tenho a menor ideia do que significa. Mas assim é a vida. A gente vai escolhendo os caminhos e se não estiver feliz no que está fazendo, escolhe outro caminho. A gente está nessa vida para ser feliz, para se realizar. Se não estiver bom, é claro que às vezes a gente tem necessidades e não pode abandonar simplesmente. Mas é preciso visualizar o que a gente quer fazer e ir buscar. Portanto, essa é um pouco a minha autoapresentação. Fui professor, sou professor, fui advogado, estou ministro do Supremo Tribunal Federal, ganhei algumas, perdi um monte. Fui casado num casamento muito feliz, minha mulher morreu no ano passado, tenho 2 filhos muito queridos. E o que eu gostaria que vocês retivessem dessa minha autoapresentação que encerra a primeira parte da nossa conversa? A primeira: nenhuma vida completa é feita só de vitórias. A gente precisa estar preparado para não conseguir tudo o que quer e ter a determinação de, ao não conseguir, continuar tentando e escolhendo novos caminhos. Segunda coisa, a gente precisa conhecer a si próprio e saber o que a gente gosta, o que a gente faz, o que nos faz feliz. Conversar de vez em quando consigo mesmo é um ótimo caminho para definir os rumos da vida. O que eu quero? Porque de vez em quando a gente vai fazendo as coisas sem prestar atenção. Tem que parar. Eu quero esse caminho, eu quero isso aqui para a minha vida. E lembram que eu falei que eu parei de jogar vôlei? É porque o vôlei, como os esportes em geral, como quase tudo na vida, exige muito treino, exige muito treinamento. O segredo do sucesso é um pouquinho de talento, a gente tem que descobrir onde é que tem o talento, mas, sobretudo, treinamento, praticar o que vai fazer. Não improvisar. Ontem, quando eu vinha para cá, um longo voo do Rio para Rio Branco, eu vim pensando e anotando o que eu queria falar para vocês. E eu sou professor há 40 anos. Mesmo assim, eu parei para organizar as minhas ideias, assim, o que eu quero dizer para aquelas meninas e para aqueles meninos lá em Rio Branco. Portanto, o segredo do sucesso é treinamento. E para ser um craque no vôlei, como foi o Bernardinho, tem que treinar muito todo dia.
E um dia eu descobri que eu gostava de namorar. Treinar tomava muito tempo. Então eu gostava de estudar, namorar e jogar vôlei. Não dá para fazer as três coisas ao mesmo tempo. Tinha que escolher alguma coisa. E, portanto, essa é a terceira coisa que eu queria que vocês retivessem. O sucesso depende de esforço e treinamento, e não propriamente de improviso. Portanto, falei um pouco de mim e dos caminhos que eu percorri e que me trouxeram até aqui e que me fazem uma pessoa realizada com o que eu consegui fazer. A realização é um sentimento interno, é um sentimento pessoal, não é o que os outros acham de mim. É claro que, como todo mundo, eu gosto de que as pessoas gostem de mim e gostem de elogio, mas o sucesso mesmo, a realização, é um sentimento interior, profundo, de você se tornar a pessoa que você quer ser. Isso é que é, na minha visão, o sucesso e a realização pessoal. Queria falar um pouquinho agora da segunda parte, portanto já estamos caminhando para a metade, são 3 partes, sobre a vida de vocês. E o que eu teria como reflexão dos caminhos para viver uma vida boa. Viver uma vida boa, no sentido filosófico, não é viver uma vida de filosofo pegando um sol na praia, não, embora possa incluir esses momentos. Viver uma vida boa é viver uma vida plena, uma vida de realização, uma vida ética, uma vida que faça a gente feliz. Ou para usar um termo famoso que vem do Aristóteles, para a gente florescer. Florescer significa você se tornar a melhor pessoa que você pode ser. E aí, nesse momento em que vocês estão se aproximando da vida adulta, eu gostaria de mencionar 3 elementos, 3 fatores que eu acho que são decisivos para viver essa vida boa a que eu me referi. E esses 3 elementos são valores, conhecimento e vontade de progredir. Eu tenho uma superstição na vida, eu divido tudo em 3. Tem dado certo até aqui, não tem nada a ver com a Santíssima Trindade, nem com coisas mais sofisticadas. Tem a ver com um estudo do direito e tal, mas é uma superstição que eu cultivo, divido tudo em 3. E aí, se alguém disser, mas esse cara, professor de direito, ministro supremo, cultiva esse tipo de superstição, eu gosto de lembrar que o Niels Bohr foi o vencedor do Prêmio Nobel da Física, um sujeito que trabalhava com mecânica quântica, seja lá o que for isso. O sujeito trabalhava com mecânica quântica, ele ganhou o Prêmio Nobel da Física, e aí um jornalista foi entrevistá-lo. Outra coisa que eu já aprendi é que tem sempre um jornalista na área. E aí o jornalista foi visitá-lo, e na porta do gabinete de trabalho dele tinha uma ferradura. E aí o jornalista perguntou a ele, mas escuta, você, um cientista, um físico quântico, que trabalha com a ciência, com a objetividade da vida, um agnóstico, por que você tem esse símbolo de superstição na porta do seu gabinete de trabalho? E o Niels Bohr respondeu, é que parece que dá sorte, mesmo para quem não acredita. Portanto, eu sou um militante dessa crença também, não custa nada. O primeiro capítulo, eu diria, de uma vida boa e de uma vida completa é escolher os valores que vão nortear a sua vida. Os valores estão associados à virtude, à nossa capacidade de fazer o bem e de viver uma vida boa. E cada pessoa vai escolher os seus valores, cada pessoa vai encontrar espiritualmente o seu próprio caminho. Eu destacaria 3 valores que considero muito importantes para ter sucesso na vida. O primeiro deles é sejam bons, sejam boas pessoas. Ser uma boa pessoa significa ter um sentimento de fraternidade em relação aos outros. Significa ter a preocupação de não fazer mal a ninguém. Significa seguir uma regra básica que está em todas as religiões, em todas as principais filosofias. Não fazer aos outros o que não gostaria que fizessem com você. Parece uma regra muito elementar,
Mas essa é a regra mais importante para a felicidade, porque a vida é, na verdade, muito simples. O que a gente dá, a gente recebe. É assim que a vida funciona. O que a gente oferece para o universo, em termos de energia, é o que volta para a gente. E por isso, a gente na vida precisa controlar o que a gente faz, a gente precisa controlar o que a gente fala e a gente precisa controlar o que a gente pensa. Você controlar o que pensa, o que fala e o que faz, você é dono do mundo, dono da sua vida, porque você cria o universo que você quer criar. Sobretudo pensar, às vezes a gente fica divagando, pensa alguma barbaridade, pensa uma coisa agressiva, pensa assim, opa, isso não, joga fora. E pensa alguma coisa boa. Pode pensar em alguém que você ama, pode pensar na mulher que você quer paquerar, pode pensar na profissão que você quer seguir, pensa uma coisa boa. Sempre que vier uma coisa ruim na cabeça, joga fora. E pensa alguma coisa boa. E nunca tome nenhuma decisão importante na vida se estiver zangado, se estiver com raiva. Espera passar. E aí você vai ser capaz de fazer a coisa certa. Portanto, a primeira coisa, eu diria, no âmbito dos valores, é ser uma boa pessoa. E se tiver em dúvida de qual é a coisa certa a fazer, façam a seguinte pergunta: e se fizessem isso comigo? A resposta a essa pergunta é a resposta que dirá a cada um qual é a coisa certa a fazer. A segunda coisa muito importante é ter integridade, ser uma pessoa correta, uma pessoa que não passa os outros para trás, ou se estiver na vida pública, que não se apropria de bens públicos ou de dinheiros públicos. A integridade, ser uma boa pessoa, ser correto, é um bom caminho para ter a paz interior. Eu sou ministro do Supremo. Eu decido, eu e os meus colegas, as coisas mais complicadas que vocês possam imaginar. As coisas mais divisíveis. A gente mexe com interesses poderosos. Tem sempre alguém desagradado com o que a gente está fazendo. Pois sempre que eu tenho uma questão difícil, eu paro, medito e penso, ouço as pessoas cuja opinião eu valorizo, depois paro e penso qual é a coisa certa a fazer aqui. E faço. E não tenho medo de nada, porque o universo protege as pessoas que se movem por bons propósitos. Portanto, a integridade é uma certa fidelidade a você mesmo. O que é certo? E aí faz. E entrega ao universo, porque nada de ruim vai acontecer. Ou se acontecer alguma coisa de ruim, é porque você precisava passar por aquilo. As pessoas passam pelo que tem que passar para evoluírem e para se aprimorarem. E, em terceiro lugar, no âmbito desses valores, a gente na vida tem que ter idealismo. A gente tem que ser capaz de viver para além do próprio interesse. Todo mundo nessa vida tem interesses e todo mundo busca conquistas pessoais. Isso faz parte da vida, é natural e é bom. Mas a vida não se resume à realização do próprio interesse e somente às conquistas pessoais. A gente tem que ser capaz de pensar no mundo, ser capaz de pensar no país e ser capaz de pensar nas outras pessoas e aprender o prazer e a alegria que é fazer pelos outros. O idealismo está para a vida pública, como o amor está para a vida privada, que é a capacidade de você sair de dentro de si e sentir felicidade na felicidade do outro. Portanto, esses são os 3 grandes valores que eu queria compartilhar. Ser bom, ter integridade e ter idealismo. O segundo capítulo, eu penso, para viver uma vida boa nesse mundo contemporâneo, nesse mundo que nós estamos vivendo, é ter conhecimento. Nós vivemos a economia do conhecimento, o mundo do conhecimento, a internet,
abriu janelas para o mundo. Todo mundo hoje tem acesso à informação, tem acesso ao conhecimento, à ciência, a línguas, às notícias. Para ser competitivo no mundo contemporâneo, a gente tem que ter conhecimento, acumular ideias e, com o conhecimento, começar a ser capaz de ter criatividade. Portanto, não sejam mais ou menos, sejam o melhor que puderem ser. Isso não é uma coisa de comparação com o outro. O grande esforço que a gente deve fazer na vida não é ser melhor do que os outros. O grande esforço que a gente deve fazer na vida é ser o melhor que a gente pode ser. Porque procurar ser o melhor que a gente pode ser leva mais longe do que querer ser melhor do que os outros. Porque sempre vai existir gente melhor do que a gente. E sempre vai existir gente pior do que a gente. E, portanto, se a gente ficar se comparando, a gente pode ficar com complexo de inferioridade ou pode ficar orgulhoso demais. A comparação não é o melhor caminho. O melhor caminho é: eu estou fazendo o melhor que eu posso. Eu estou sendo o melhor que eu consigo ser. E aí, detalhe, nem todo mundo é bom em tudo. Aliás, ninguém é bom em tudo e as pessoas têm gostos e interesses diferentes. Por isso que eu falei que é preciso conhecer a si mesmo. Tem gente que gosta de esporte, tem gente que gosta de literatura, tem gente que gosta de ciência, tem gente que gosta de humanidades. As pessoas têm vocações diferentes. Portanto, no âmbito do conhecimento, é preciso identificar qual é a área em que você se realiza, qual é o espaço que te traz felicidade, que te traz contentamento interior. E com o tempo e com a idade, o conhecimento vai trazer sabedoria. Com o tempo, a gente vai adquirindo inteligência emocional, que é não deixar as emoções dominarem a gente. Na primeira juventude, a gente é mais passional. Depois a gente começa a ter um pouco mais de racionalidade na vida. Inteligência emocional, inteligência espiritual, que é a capacidade de se conectar com algo transcendente e procurar o bem. E inteligência social, que é a capacidade de se relacionar bem com as outras pessoas. Conhecimento, inteligência emocional, inteligência social, inteligência espiritual ajudam você a viver com sabedoria. E a sabedoria é um estado de paz interior e de contentamento que faz a vida ficar imensamente melhor. E, por fim, a terceira coisa é o desejo de progredir. E isso é muito importante. Ter uma ambição construtiva por ser melhor, chegar mais longe, criar, empreender, pensar fora da caixa e buscar novos caminhos. Desejo de progredir, não se conformar ao que recebeu, agregar valor ao que já recebeu dos pais, da vida, do universo e tentar ir mais longe e tentar se aprimorar e ter boa satisfação das necessidades materiais. Eu não gosto de tratar com desimportância viver uma vida confortável, viver uma vida materialmente segura. É uma aspiração legítima que todo mundo deve ter, porque depois que a gente se realiza, a gente tem mais condições de ajudar os outros. Portanto, o desejo de progredir inclui viver uma vida materialmente confortável, mas não se limita a isso. Eu lembro de ter lido uma vez, um sujeito foi ficando tão pobre, que no final ele só tinha dinheiro. Dinheiro é bom, mas é preciso ter claro quem é o dono de quem, e é preciso saber que ele não é a coisa mais importante da vida. Não é desimportante, mas o que vale a vida mesmo são os nossos afetos, a nossa capacidade de conviver com as pessoas e depois de se realizarem materialmente, o que certamente vai acontecer com todos vocês que têm a oportunidade de estudar e de ampliar o conhecimento, depois de realizarem as próprias necessidades materiais, acoplem a ela a generosidade, a vontade de ajudar os outros, de fazer também pelo bem dos outros. Essa é uma combinação perfeita para uma vida boa. A própria realização e a capacidade de sair de dentro de si para ajudar os outros. E, portanto, com valores
com o conhecimento e com o desejo legítimo de progredir materialmente e espiritualmente, eu diria, cada um consegue se transformar na melhor versão de si mesmo. E essa é a maior felicidade possível, a gente ser o melhor que pode ser. E a partir daí, a vida passa a ser uma viagem em velocidade de cruzeiro. Tem acidentes, tem dificuldades, tem coisas ruins, mas a gente consegue, estando em paz, ser um pouco o observador da vida e não deixar a vida nem ninguém tirar você de dentro do seu centro. Eu estou no Supremo há 11 anos. Só uma vez eu perdi a cabeça. É verdade que passou em rede nacional, mas só aconteceu uma vez, uma única vez, porque a vida também é feita de alguns acidentes. E, por fim, eu queria falar, na terceira e última parte da nossa conversa, um pouco sobre o mundo e sobre o Brasil. E, ao falar sobre o mundo, eu gostaria de falar muito brevemente sobre 3 coisas que eu considero importantes: a democracia, a revolução tecnológica e a mudança climática. Vou ser muito breve. A democracia é uma forma de organização do Estado, do poder, da política, pela qual as pessoas têm o direito de participar. O governador é o governador do Estado porque ele foi eleito. A maioria da população do Acre votou no governador e é por isso que ele pode governar. Portanto, a democracia é essa ideia de que as pessoas participam, as pessoas escolhem, a maioria governa e a gente continua participando, dando palpite, tendo liberdade de expressão, tendo liberdade de escolher a própria religião, tendo liberdade de escolher o próprio trabalho, de escolher se quer casar ou se não quer casar. Essa é a vida na democracia. Uma vida em que as pessoas fazem as suas escolhas existenciais e fazem as suas escolhas políticas e respeitam os direitos de todos, inclusive o das minorias. Democracia é o governo da maioria, respeitados os direitos de todos, inclusive os das minorias. Se nesta sala houver, ou numa sala houver, 10 cristãos e 2 muçulmanos, os 10 cristãos não podem deliberar jogar os 2 muçulmanos pela janela. Por que eles não podem? Porque são a maioria. Porque a democracia não é só a vontade da maioria. A democracia envolve respeitar também os direitos fundamentais das minorias e as pessoas têm o direito de serem muçulmanas, ou de serem judeus, ou de serem umbandistas, ou de terem a religião que preferirem professar. Mas essa é a ideia de democracia. Eu vivi uma ditadura. É muito ruim. Ditaduras vêm com censura, ditaduras vêm com tortura, ditaduras vêm com intolerância, ditaduras impedem as pessoas de participar. Quando eu estava onde vocês estão, no Brasil, todas as músicas, todos os filmes, todos os programas de televisão tinham que ser previamente aprovados pelo governo, pelo Departamento de Censura. Podem imaginar o que é viver num país em que todas as notícias dos jornais tinham censores na redação que diziam o que podia sair no jornal e o que não podia sair no jornal. Isso aqui é uma ditadura. A democracia é muito complicada, o governador sabe disso. Tem que negociar, tem que conceder, tem que ouvir coisa que a gente não gosta, tem que lidar com gente que a gente não acha que é boa. Mas, mesmo assim, a democracia é muito melhor do que as ditaduras. Sempre se lembrem, todas as músicas tinham que ser previamente aprovadas pelo Departamento de Censura. Isso aqui é uma ditadura. Portanto, tenham desprezo pelas ditaduras e tentem melhorar a democracia, que é difícil, mas não há alternativa melhor. Segunda coisa importante do mundo que a gente vive, e que para mim, para o governador, para os mais antigos, aqui é uma novidade, é a revolução tecnológica. Está acontecendo uma coisa muito nova no mundo, que nós tivemos 3 grandes revoluções industriais. A primeira
foi o uso do vapor como fonte de energia lá no século XVIII, e aí começamos a ter estradas de ferro, trens, navios a vapor. A segunda, do século XIX para o século XX, a segunda revolução industrial foi a da eletricidade e a do motor de combustão interna, que permitiu surgirem os automóveis, os aviões. E a terceira é essa que está em curso, que nós vivemos, que é a substituição da tecnologia analógica, desse meu relógio aqui, pela tecnologia digital. E essa mudança tecnológica, por isso também se chama Revolução Digital, permitiu a universalização dos computadores pessoais, a universalização desses telefones celulares inteligentes, que às vezes são uma maravilha, às vezes infernizam a vida da gente, e permitiu a internet conectando bilhões de pessoas em todo o mundo. Essa é a revolução tecnológica que todos nós vivemos e que criou para todos nós, para os mais antigos, mais difícil, um novo vocabulário. Google. Até outro dia não existia Google. Queria dizer para os mais jovens, já houve vida na Terra sem se poder dar um Google em alguém. Outras palavras, todas novas. Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, WhatsApp, Telegram, Waze, Uber, Spotify, Netflix, tudo isso é novidade. Novidade da minha vida adulta, novidade dos últimos 10 anos. E para os solteiros tem Tinder. Portanto, há um admirável mundo novo da tecnologia, da informação, da nanotecnologia, da biotecnologia, da impressão em 3D, da computação quântica, da internet das coisas, dos carros autônomos. Algoritmo, que é uma palavra que a gente não conhecia, secretária, até outro dia, vai se tornando o conceito mais importante do nosso tempo. Quando eu e Camolês eram mais jovens e possivelmente mais bonitos, as empresas mais valiosas do mundo eram as que exploravam petróleo, como a Esso e a Shell, as que fabricavam automóveis como a Ford e a General Motors, ou produziam os grandes equipamentos como a General Electric. Nenhuma dessas empresas hoje figura como as empresas mais valiosas do mundo. As empresas mais valiosas do mundo são Apple, Amazon, Facebook, Google, Microsoft e agora a NVIDIA, que produz os microchips, os semicondutores que vão para essas empresas. Portanto, nós vivemos esse mundo. A riqueza, e por isso que eu falei do conhecimento, a riqueza se transferiu dos bens físicos, petróleo, automóvel, para o conhecimento, para os bens intelectuais, para a propriedade imaterial, que são os programas de computadores, a capacidade de gerir dados, a capacidade de produzir inovação. E agora nós estamos na antevéspera da quarta revolução industrial, que combina a inteligência artificial com a engenharia genética e o avanço da internet para a internet das coisas e para a internet dos sentidos. Há coisas muito relevantes acontecendo. A vida da gente daqui a 10 anos vai ser completamente diferente da nossa vida hoje. A inteligência artificial generativa, as coisas que estão acontecendo vão mudar o sentido de ser humano na Terra. Um autor chamado Yuval Noah Harari, que escreveu um livro chamado Sapiens, cuja leitura eu recomendo a todos vocês, e acho que está em boa idade de vocês lerem, e tem uma versão em português, Sapiens, Yuval Noah Harari. Ele tem uma passagem divertida em que ele diz assim: se uma jovem ou um jovem tiver 2 pretendentes e estiver em dúvida sobre o qual escolher, o Google é capaz de tomar a decisão melhor do que os próprios interessados, apenas cruzando as informações que já tem sobre pretendentes e pretendidos. Isso pode parecer uma piada, mas é o mundo que nós vamos começar a viver. O mundo em que a inteligência artificial
vai ter a capacidade de tomar decisões sobre as nossas vidas melhor do que nós seríamos capazes. E isso é uma mudança profunda, filosófica e existencial no mundo que nós estamos vivendo. Quando o Harari escreveu que o Google faria a escolha melhor do que o próprio interessado, eu escrevi na margem do meu livro, prefiro errar sozinho. Mas a verdade é que há uma transformação muito profunda em curso no mundo e o conhecimento é a chave do sucesso nesse mundo da revolução tecnológica. E, por fim, todo mundo precisa ter consciência e percepção de um fenômeno grave que está acontecendo no mundo, que é a mudança climática, muitas vezes também chamada de aquecimento global. Esse é um problema e é uma questão definidora do nosso tempo. Quem estiver prestando atenção no noticiário, e aqui outra coisa, para ser um cidadão participante pleno, tem que estar informado. Todo mundo tem que estar informado. Escolhe um site de notícias, não vou nem falar mais um jornal, eu ainda leio o jornal no papel, mas os meus filhos me olham como se eu fosse um ser paleolítico quando eu pego um jornal ou uma revista de papel. Portanto, eu não vou sugerir ninguém aqui de ler jornal no papel. Mas todo mundo tem que escolher, de acordo com a sua preferência, um site de notícias e ler pelo menos 2 vezes por dia, quando o dia começa e quando o dia termina. Para ser um cidadão participante, atuante, que faça a diferença, a gente tem que estar informado. Portanto, pode ser o UOL, pode ser Globo.com, pode ser Terra, pode escolher o que quiser, mas tem que saber o que está acontecendo no mundo, para ser capaz de formar opiniões próprias. Quem não se informa e forma opiniões próprias, vira um seguidor do que os outros dizem e falam. Essa não é uma vida boa, uma vida completa. Vida completa, a gente se informa e forma a própria opinião. E a vida tem lugar para todo mundo. A vida tem lugar para liberal, tem lugar para conservador, tem lugar para progressista. O requisito é integridade e respeito pelo outro. Porque quem pensa diferente de mim não é meu inimigo. Quem pensa diferente de mim é meu parceiro na construção de uma sociedade aberta e plural, em que as pessoas têm o direito de ser diferentes e de pensarem diferentes. Tem um verso muito bonito do Vinícius de Moraes que diz: bastar-se a si mesmo é a maior solidão. Portanto, o que completa a gente é o outro, é a pessoa que pensa diferente. E a gente pode conviver com quem pensa diferente sem abdicar da própria opinião. Respeitar o outro não significa mudar as próprias convicções, significa apenas respeitar o outro. Essa ideia que se criou no Brasil com a polarização, de que quem pensa diferente de mim só pode ser um cretino completo a serviço de alguma causa escusa, é uma forma ruim de viver a vida, é uma forma feia de viver a vida. Portanto, conviver com o outro, respeitar o outro na sua diferença, também faz a vida mais leve e a vida mais feliz. Ninguém é dono da verdade. Ninguém tem o monopólio da virtude, ninguém tem o monopólio do patriotismo. As pessoas apenas veem a vida de maneira diferente. Há um verso muito bonito de um poeta espanhol em que ele fala: e nesse mundo traidor, nada é verdade ou mentira. As coisas têm a cor do cristal com que se mira. As coisas têm a cor da lente pela qual a gente está olhando. E as pessoas olham por lentes diferentes. E a gente tem que ser capaz de conviver com todas as pessoas que não sejam agressivas, que não sejam grosseiras. Fujam das pessoas agressivas e grosseiras. Elas são uma derrota para o espírito. Mas eu falava da mudança climática. Nós estamos vivendo, aqui mesmo na Amazônia, a maior seca da história. E no sul, no Rio Grande do Sul, estamos vivendo as maiores inundações da história. E no Pantanal, queimadas imensas. Nada disso é por acaso. Tudo disso tem uma causa, que é a mudança climática, o aquecimento global. O aquecimento global é causado pela atuação do homem na Terra.
sobretudo, pela queima de combustíveis fósseis, que são o petróleo, o carvão e o gás natural. O que é o aquecimento global? O Sol, a irradiação solar, vem até a Terra e é refletida de volta. O calor do Sol, a energia do Sol é refletida de volta. Porém, existe na atmosfera um conjunto de gases, chamado gases estufa, que retém parte desse calor. E isso é muito importante, porque faz com que a temperatura da Terra seja compatível com a vida humana. O que aconteceu, no entanto, desde a Revolução Industrial, é que a queima de combustíveis fósseis, o desmatamento, sobretudo, aumentaram em grande proporção a quantidade de gases de efeito estufa que há na atmosfera. E, portanto, a retenção do calor se tornou muito maior. É isso que produz o aquecimento global. E, portanto, quando se fala em transição energética, o que se quer dizer é reduzir progressivamente os combustíveis fósseis e passar a utilizar as fontes renováveis de energia, que são a energia solar, energia eólica, que é o vento, e a biomassa, que no Brasil, sobretudo, é representada pela cana-de-açúcar. Portanto, todos nós temos que ter compromisso no enfrentamento da mudança climática, nas pequenas ações individuais e nas grandes ações governamentais. Eu, no Supremo Tribunal Federal, aboli as garrafas plásticas, porque elas são extremamente lesivas ao meio ambiente. Agora, lá todo mundo usa garrafa de vidro, copo de vidro, jarra de vidro. Como os ministros são muito enjoados, eles ganham uma caixinha de água. Mas, fora isso, todo mundo... Brincadeira, viu? Os ministros são muito bacanas. Mas, fora isso, a gente aboliu garrafa plástica. Uma pequena ação. E agora a gente tem um projeto de ter uma usina fotovoltaica, que é para usar energia solar, usar energia elétrica que consome aqueles combustíveis fósseis. Pequenas, hoje, quando eu vinha saindo do meu quarto, no hotel, eu voltei e disse, deixei o ar-condicionado ligado. Os dois, são dois, desliguei os dois. Alguém poderia pensar, a diária já está paga, não muda nada para mim se eu deixar ligado ou não deixar ligado, mas muda para o universo. Não consumir desnecessariamente energia se eu não estou lá dentro. Portanto, a gente pode fazer pequenas coisas importantes para ajudar a enfrentar a mudança climática. Mas nós precisamos de grandes medidas e a mais importante delas é a transição energética. Nós vivemos um momento político no Brasil delicado, que é a exploração de petróleo na margem equatorial, mas se a opção política for explorar, parte desse recurso deve ser carimbado para investir na transição energética. Nós precisamos investir em transição energética. Esses são os 3 grandes temas do mundo que eu destacaria. Preservar a democracia, lidar adequadamente com a revolução tecnológica para que ela sirva bem à causa da humanidade, enfrentar a mudança climática. E no Brasil, esse país fascinante, adorável e complicado que a gente vive, nós temos alguns objetivos que vocês não podem deixar de ter em conta. Enfrentar a pobreza. O Brasil é a 8ª maior economia do mundo, mas ainda tem 30% da população em estado de pobreza, e essa tem que ser a prioridade no país. Retomar o crescimento econômico, investir maciçamente em educação básica de qualidade, investir em ciência e tecnologia, cuidar do saneamento básico, que é a principal política pública de saúde de um país, investir em habitação popular. Portanto, há muitas causas brasileiras que devem estar no radar de todos vocês. Portanto, meus queridos, falei um pouco da minha vida, falamos um pouco sobre a vida de vocês e falamos um pouco sobre o mundo, o Brasil e como procurar fazer um mundo e um país melhores. Numa democracia, como nós conquistamos no Brasil, a Constituição brasileira fará daqui a 2 meses 36 anos. 36 anos de democracia é algo que merece ser celebrado. Numa democracia não existem súditos. Súditos são aqueles que obedecem incondicionalmente. Numa democracia existem cidadãos que têm direitos, têm deveres
e vivem de acordo com a Constituição e com as leis. Cidadãos são livres e cidadãos são iguais. Livres para fazerem as suas escolhas existenciais, livres para se manifestarem. E a igualdade é um valor muito importante. Igualdade envolve não discriminar, igualdade envolve redistribuir renda, igualdade envolve respeitar as pessoas nas suas diferenças. Nós temos avanços importantes no Brasil em relação a direitos das mulheres, mas essa é uma luta inacabada. Ainda enfrentamos no país inteiro violência doméstica. E aqui eu queria deixar uma mensagem muito clara para todos vocês. Homem que bate em mulher não é macho, é covarde. Precisamos continuar a integrar nossos irmãos afrodescendentes enfrentando o racismo estrutural da sociedade brasileira. Precisamos respeitar as pessoas na sua orientação sexual. A orientação sexual de cada pessoa não é uma escolha, é um desígnio da criação. E, portanto, nós devemos respeitar mulheres, homens, gays, respeitar as pessoas nas suas circunstâncias. O que vale a vida são os nossos afetos. E, portanto, as pessoas têm o direito de colocar o seu afeto, a sua sexualidade, onde mora o seu desejo, e essas pessoas serem respeitadas também por isso. É isso, meus queridos amigos, que eu gostaria de compartilhar, apenas dando uma palavra final e positiva sobre o Brasil, que eu disse, esse país fascinante, adorável e complexo que nós vivemos. E às vezes a gente olha para a fotografia, queridos amigos, e acha que tudo está muito difícil. E a verdade é que nós temos uma história de sucesso para contar. O Brasil só começou verdadeiramente, acho que é aqui. O Brasil só começou verdadeiramente em 1808. Com a vinda da família real portuguesa fugindo de uma Europa à mercê de Napoleão. Sem desmerecer a resistência de indígenas e a resistência dos escravizados até então, o Brasil só começou em 1808 porque antes disso os portos eram fechados. Portanto, não era possível ter comércio internacional com nenhum país. Tudo tinha que ser importado de Portugal. Era proibida a existência de manufaturas, de fábricas aqui na colônia. Era proibida a construção de estradas. Não havia dinheiro suficiente, as trocas eram feitas por escambo. 1/3 da população era de escravizados. E 98% da população era analfabeta. Não tinha escola. Há 215 anos atrás. Essa era a infraestrutura do Brasil. Passando agora para a superestrutura, para as instituições. Nós não somos herdeiros, como foram os anglo-saxões, de uma tradição que tinha uma Magna Carta, que era uma carta de direitos e liberdades desde 1215. Nós somos herdeiros da tradição portuguesa, lusitana, queridos como são e genuinamente são nossos irmãos portugueses, mas a tradição do último país da Europa que acabou com a Inquisição. O último país da Europa que acabou com o tráfico negreiro e o último país da Europa que acabou com o absolutismo. E herdeiros daquela infraestrutura e dessa superestrutura, em 215, 216 anos, o Brasil se tornou a 8ª maior economia do mundo, a 4ª maior democracia do mundo. E temos estabilidade institucional há 36 anos. Portanto, nós temos uma história de sucesso para contar. Apesar de, às vezes, a gente achar que a fotografia não está bonita. Portanto, porque eu acredito nisso, e acredito que a história é uma marcha contínua na direção do bem, da justiça e do avanço civilizatório,
eu conservo uma visão construtiva da vida. Não necessariamente otimista sempre, a gente deve ser realista, mas ter uma visão construtiva da vida. Ter uma visão construtiva é pensar o que eu posso fazer de bom disso que está acontecendo aqui. E por ter uma visão construtiva da vida, eu tenho um slogan pessoal com o qual eu termino a nossa conversa, que é o seguinte: não importa o que esteja acontecendo à sua volta. A gente não tem nenhum controle sobre o que os outros fazem. A gente só tem controle sobre o que a gente faz. E, portanto, não importa o que esteja acontecendo à sua volta. Faça você o melhor papel que puder. E seja bom e correto, mesmo quando ninguém estiver olhando. Muito obrigado.